De volta. Enquanto dá essa paradinha lá para os comerciais, a gente continua na nossa conversa aqui, até para ver o que há de bastante interessante para a gente levar aqui ao povo maranhense. O senhor citou ainda há pouco, deputado, da sua família, que é uma família de políticos. Chico Leitoa, que já foi prefeito de Timon, é um político bastante experiente. O senhor é primo do atual prefeito de Timon, o Luciano Leitoa, que já foi deputado federal também. E o senhor vem de Timon, que é ali do lado do Piauí, atravessou a ponte, está no Piauí. O senhor traz influências do Piauí? Quando o senhor veio para São Luís, como é que foi, deputado? Na verdade, não tem como não trazer, né? O senhor estudou no Piauí, né? Sou natural de Teresina, nasci em Teresina, né? Mas sempre morei em Timon, nunca morei um dia sequer em Teresina. Sempre tive as raízes maranhenses e é natural a nossa cultura também aproximar. Não estudei aqui em São Luís, no máximo passava férias. Tanto que as amizades aqui fora política são construídas agora que eu estou morando aqui em São Luís, né? Estou morando aqui de segunda a quinta, apesar de minha família, minha esposa e meus filhos ficarem em Timon. Mas... ontem quando eu falei com o Nonato, ele disse, ele está na estrada. Estava na estrada. E é bom porque eu tive 35% dos votos válidos da cidade de Timon, tive 60%, quase 60% dos meus votos que me reconduziram à Assembleia Legislativa, são do município de Timon, mas dos municípios ali do entorno, da região leste, né? Então a gente sempre pautou muito trabalhar aquela região, né? E temos conseguido avançar bastante nos diversos municípios que nós temos trabalhado. E não há como não trazer a cultura daquela região. O Maranhão é muito heterogêneo, né? Se você for para o lado aqui de fronteira com o Pará, você já vê uma outra cultura. Conheço bem ali, pode perguntar que eu lhe digo. Já é uma cultura totalmente diferente. Paraense, né? amazonense. Amazonense. Se você for lá para a região Tocantina, já é um pouco... lugar. Já é outro lugar. Se você for para Timon, já é uma outra cultura. Então, com certeza, essa heterogeneidade do nosso estado é o que é o bonito também, né? E aí faz a representação do povo, na casa do povo. O senhor até lembrou ainda há pouco do deputado Marco Aurélio, que é lá de Imperatriz, né? Embora não tenha nascido lá é a casa dele, como o senhor nasceu em Teresina, mas a sua casa é Timon. Ele lembrava isso também. E a relação com os colegas aqui na chegada? Com os deputados? Não, sempre foi muito boa, né? Com os deputados a gente... Tanto que as condições de liderança dos blocos mostra também que eu tenho um bom acesso com todos. O senhor sempre foi do PDT, deputado? Sim, eu militei desde o início da minha vida política, um movimento estudantil, que eu fui presidente do centro acadêmico, fui diretor... Que nem o Everton, que o senhor citou ainda agora, que acho que desde 14 anos. Porque nós militamos no movimento estudantil juntos, né? Fui presidente do Centro Acadêmico de Engenharia da Universidade Federal, fui diretor do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal, né, do Piauí, militei movimento estudantil lá na nossa região. Saí um período do PDT por 2 anos para conduzir um outro partido nas eleições municipais em Timon, mas retornei em seguida porque é o partido que eu sempre me identifiquei com os ideais de Brizola, de Darcy Ribeiro. Nós participamos nas últimas eleições gerais com a candidatura consistente, que era a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, e é um partido que tem programa, né, que tem linha ideológica, que tem nascedouro, não é um partido cartorial, eleitoral, é um partido que tem conteúdo programático, que tem ideologia, simbolismo, e é o partido que eu sempre me identifiquei, desde cresci no partido. Né? Certo, junto com o Chico. Junto com o Chico, junto com o Everton, né? Acompanhando o Dr. Jackson Lago. O Everton é de Caxias Moreira, ou Codó? Imperatriz. Imperatriz, isso. Imperatriz. Sabia que era de uma das grandes cidades. Imperatriz. Timon tá ali, 6º, 7º lugar, não é isso, deputado? Não, Timon São Luís, Imperatriz, Timon e Ribamar. Timon vem antes de Ribamar. Antes de Ribamar. Muito grande, nós temos hoje quase 110 mil eleitores biometrados. Eleitores? Biometrados. Então a cidade está beirando os 200 mil? Não, 110 mil eleitores. Eleitores, mas de população... Sim, quase 200 mil. Olha, está crescendo muito. Muito grande. Cidade muito grande. Muito bem. A sua formação de engenharia, o senhor chegou a atuar como engenheiro? Cheguei a trabalhar como engenheiro, como profissional liberal, né? Tinha uma construtora que trabalhava. E depois passei no concurso público do INSS, passei 2 anos no Instituto Nacional, fiscalizando obras do PEX, que é o Programa de Expansão das agências do INSS. Trabalhei 1 ano entre obras do Piauí e do estado do Pernambuco. Rodei ali 8 cidades do sertão pernambucano,
como funcionário federal do INSS. Em seguida, saí para prestar serviço para a Codevasf. Coordenei o programa Água para Todos aqui no estado do Maranhão, aqui pela Codevasf, numa terceirizada da Codevasf, uma empresa do Rio Grande do Sul, como coordenador desse projeto. E aí colocamos diversas cisternas no estado do Maranhão, cidade de Cantanhete, Codó, cidade aqui de Viana, cidade de São Mateus, Matões do Norte, e o que mais me impressionava, sabe, Geraldo? O programa de Água para Todos, ele veio para o Maranhão, para o sertão, porque o programa Água para Todos era do sertão, era para o sertão nordestino e que pegou também parte do Maranhão. Era, na época, 4.302 cisternas eram ser instaladas no programa. Para que nós pudéssemos atingir esse número, nós tivemos que cadastrar 8.000 famílias. O dobro. O dobro por quê? Porque as 8.000 famílias tinham direito a receber esse benefício, mas nós não conseguíamos instalar porque as nossas casas eram de palha. Como é que vai instalar cisterna em casa de palha para tu ver a tamanha da pobreza que é o nosso estado? Isso foi o quê? No começo dos anos 2000? Não, foi agora no ano de 2013, Olha, 2012, 2011, 2012, recente. A gente ainda estava sofrendo. E aí a gente via porque também não é só a questão, digamos, financeira, mas também a questão cultural. Porque o babaçu, a gente tem abundância, a palha, a coberta de palha, a acústica, o conforto térmico, também tem isso, né? Mas a gente sabia que muitas vezes a gente chegava na comunidade para fazer uma reunião e era doído ouvir da pessoa dizer: ah, esse programa é um programa de rico, é só para quem tem casa de telha, a minha casa é de palha, né? E a gente teve essa oportunidade de sentir isso na pele. Eu rodava cerca de 2.000 quilômetros por semana, e não era em zona urbana, não. Era em zona rural dos municípios. Então é conhecimento de causa. Era bom se todo deputado tivesse passado com isso, viu, deputado Rafael? É conhecimento de causa. Minha profissão, graças a Deus, me trouxe essa experiência única. Mas secretário municipal nunca foi lá com o Luciano? Não, nem com o Chico? Não, eu fui convidado já em abril pelo Luciano. O Luciano já estava com quase 5 meses de mandato para ser um adjunto, né? Ajudar o secretário Helder lá na Secretaria de Infraestrutura, e fiquei lá um pouco mais de um ano, onde eu tive que pedir licença para poder ser candidato, já em 2014. Fiquei de 2013 a 2014 sendo secretário adjunto da Secretaria de Obras do município de Timon. E os seus projetos aqui na Assembleia são mais voltados a que tipo de atuação? Eu diria que o parlamentar, que muito trabalha, porque ali é o melhor lugar do mundo para quem quer trabalhar, porque tem muita coisa para fazer. Nós temos deficiência em todas as áreas, mas eu foquei também, pela minha experiência, pela minha profissão, na questão do meio ambiente. Conduzi o ano passado, desde a minha primeiro mandato, a questão do Comitê de Bacias Hidrográficas. Começamos a luta pelo Comitê da Bacia do Rio Parnaíba, porque o Maranhão faltava fazer a sua parte, Piauí já tinha feito, até porque 99% do estado do Piauí está dentro da Bacia do Rio Parnaíba, 40% do nosso estado está dentro da Bacia do Rio Parnaíba, e conseguimos fazer audiências públicas em todo o estado, conseguir as assinaturas dos prefeitos e conseguimos instalar o Comitê da Bacia do Rio Parnaíba. Isso já existe uma diretoria provisória e estamos caminhando aí para montar a direção definitiva. Inclusive, deveremos fazer esse ano mais 3 eventos para que a gente possa eleger a comissão definitiva do Comitê do Rio Parnaíba. E iniciamos o trabalho pelos rios maranhenses. Nós temos 2 comitês apenas aqui no Maranhão instalado, o Rio Munim e o Mearim, e não tem um do principal rio, na minha opinião, que é do Itapecuru. O senador Roberto Rocha se vangloria de que ele tem um estudo ali que está em andamento do rio Itapecuru, e ele fala assim, parece perfeito. O senhor não conhece esse projeto? Eu não conheço esse estudo, né? E eu acho que, infelizmente, foi um estudo... E está com a Codevasf na mão, né? Está, infelizmente. Por quê? Porque o gestor da política das águas tem que ser o comitê instituído, descentralizado, plural, porque o Parlamento das Águas, onde está ali para dirimir conflito, é o comitê, que é formado pela sociedade civil organizada, que é formado pelos usuários da água, que usam a água. São muitos no Maranhão, né? E também pelo poder público, que são muitos. E não há ali um instrumento... Graças a Deus nós somos cheios de rios, embora eles façam tudo para matá-los, né, deputado? Nós somos abençoados. Enquanto está aqui o Ceará, que é exemplo do país em gerenciamento de recursos hídricos, nós ainda estamos engatinhando. Nós avançamos porque conseguimos aprovar o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, mas infelizmente esse recurso que veio para a Codevasf para elaborar deveria ter sido focado na constituição desse comitê,
que, através da agência de bacias, poderia ter sido provido esse estudo da maneira mais eficiente. Não conheço o estudo, não vi, não recebi nenhum convite para participar de nenhuma audiência pública. Mas você ouviu falar que existe? Ouvi falar quando já estava para lançar esse estudo, já para divulgar o estudo. Mas apenas ouvi falar, não participei. O que ocorre é que você não pode instituir um comitê aqui na capital São Luís. Você tem que descer o percurso do rio. Nós fizemos isso. Nós fizemos uma audiência pública em Colinas, lá no alto do rio Itapecuru. Fizemos uma audiência pública em Caxias. Fizemos uma audiência pública em Coroatá. E fizemos uma audiência pública aqui em São Luís. Para quê? Para que a gente pudesse instituir o pré-comitê da bacia do rio Itapecuru. E esse processo já está em fase final, coordenado com a SEMA, que é a gestora da política, e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. E, obviamente, a sociedade civil, os militantes das águas, os parceiros prefeitos locais, que têm dado suporte. E essa luta vai continuar, nós vamos continuar com essa demanda. Hoje, inclusive, teve uma reunião na Assembleia Legislativa para tratar de um ponto específico do Comitê do Rio Mearim, porque lá ainda há uma compensação que deve ser feita pelas termoelétricas ali instalada para que a gente possa ter um ganho efetivo para aquelas comunidades, seja na preservação do rio, seja também na questão da educação ambiental, e também onde foi discutido a questão da barragem do Rio Flores, que está dentro da bacia do Rio Mearim, para que a gente possa ter ali uma política de fiscalização e gerenciamento desses instrumentos que são importantes também para a nossa sociedade. Tá, a gente faz mais uma paradinha e volta em seguida, mas eu vou continuar com esse assunto já já.